Então vamos lá, queridos, nesta manhã. Hoje eu vou pegar carona uma reflexão que eu acabei de ouvir agora cedo do nosso pastor Enoque Caló. Ele ministrou uma palavra aqui. Eu falei, Ju, vou pegar carona aqui no nosso pastor Enoque. Gênesis capítulo 33 diz assim: Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos à frente, e Lia e seus filhos, depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Gente, esse encontro ele é muito poderoso, né? A história de Jacó e Esaú, dois irmãos, né, que nasceram juntos. Jacó e Esaú eram gêmeos, né? Não eram gêmeos idênticos, né? Eles tinham suas diferenças físicas aí e cresceram juntos, mas à medida que foram cada um fazendo suas escolhas, né? Desenvolvendo aí cada um a sua personalidade, eles tinham personalidades bem distintas, né? A Bíblia diz que Jacó era mais caseiro, né? Ele gostava dos serviços de casa. Jacó era um administrador, então ele ficava nas tendas, né? Creio que deliberando aí os trabalhos e conduzindo o que estava mais perto. Esaú, porém, era do campo, né? Ele gostava da caça, gostava de sair, tinha um espírito mais livre, né? Mais independente. Jacó, porém, tinha essa personalidade. A Bíblia também fala que havia uma preferência, né? Jacó, ele era o preferido da mãe e Esaú do pai. O pai, né, que era Isaac, gostava mais de Esaú e não escondia isso, né? Era notório essa preferência. E Esaú era o mais velho por questão de minutos, né? Que eram gêmeos, um nasceu por outro, ele tinha o direito ali da herança, né? Ou melhor, da herança de primogenitura, né? E os dois tiveram um grande conflito, porque Jacó, eu creio que na sombra do irmão, né, sempre desejoso aí de ter a atenção do pai, ou de ter esse lugar que o irmão ocupava, entendo que talvez ele pensasse que tendo, né, esse direito, talvez o pai, né, o amasse. Bem, são conjecturas, né? Não, a Bíblia não revela isso, mas nos dá liberdade de pensar nesse sentido. Por fim, Jacó primeiro, né, compra o direito do seu irmão. É interessante o preço que ele paga, né, por algo tão valioso. Pegou o seu irmão lá um dia que ele estava com fome, pelo prato, né, de guisado ali, um guisado vermelho, ele compra do irmão o direito de primogenitura. Isso ficou tão forte, tão marcado, né, porque essa história vazou, todos souberam disso, e Esaú começou a ser chamado de Edom, né, que quer dizer vermelho. Alguns momentos marcaram, né, Esaú com esse apelido. Primeiro que ele era ruivo, então ele já era vermelho. Segundo que ele foi comprado por um guisado vermelho e mais uma vez ele foi chamado, né, de Edom. E por fim, né, Jacó, numa trama aí com a sua mãe, engana o seu pai, que iria ministrar a bênção, né, do primogênito sobre Esaú, e nós conhecemos a história, né? Então sua mãe vai lá e faz lá uma trama, coloca, né, pelos no seu corpo, dá um jeito, né, porque Esaú era peludo. Por fim, eles enganam e Jacó rouba a bênção do irmão.
E mais uma vez Esaú ficou vermelho, né? Só que dessa vez foi vermelho de raiva, né? Do irmão que tirou dele esse direito, roubou, né? Usurpou. Se da primeira vez ele comprou, né? De certa forma, né? Ele usou aquele momento para isso. E nesse momento Esaú fica com muita raiva, com muita mágoa. Ele disse que esperar o irmão ou o pai morrer, iria matar o irmão. Esaú jurou matar Jacó. E a mãe, sabendo disso, né, manda o filho embora para a casa do tio, fala, fica para lá até seu irmão esfriar a cabeça, né, e aí você volta. E Jacó vai, fica lá com seu tio Labão, e ali ele se casa, tem filhos, e depois de muitos anos ele volta para casa. E é esse encontro que está relatado aqui em Gênesis 33. Esse encontro é interessante, porque aqui diz que separou as crianças. E diz que lá na última fila, no último banco, né, estava lá assistindo José. José, né, com sua mãe Raquel, vinha lá por último vendo aquela cena, o encontro daqueles irmãos. Jacó, com medo, né, que seu irmão vem com 400 homens, ele não sem força, né, para resisti-lo. Por fim, esse encontro ele é impressionante, né? Primeiro, mostrando a humildade de Jacó em voltar, em se humilhar. Ele manda presentes para o irmão, e quando o irmão está chegando, ele se curva em terra, né, se prostra, reconhecendo ali o seu erro e a importância aqui, né, de pedirmos perdão, de reconhecermos o que fizemos no passado, né, de irmos diante das pessoas que ferirmos, admitirmos esse erro, né? Então Jacó estava fazendo isso, ele estava ali se prostrando, dizendo, olha, sou eu o culpado, me perdoe. Era uma forma de pedir perdão. E mais impressionante é Esaú, né? Esaú chega, se lança ao pescoço. Talvez alguém pensou, ele correu para o irmão e abraçou o pescoço. Pronto, é agora que ele vai dar um mata-leão, né? E vai acabar com a vida do irmão. Mas não, os dois começam a chorar. E Esaú perdoa Jacó de tudo que ele tinha feito. E diz que eles choram muito, né? E está lá José, né? Uma criança acompanhando, vendo aquela cena, né? Aquela cena de reconciliação desses dois irmãos, aquela cena de liberar perdão. E agora eu quero ir com você para a gente fechar essa reflexão desta manhã para Gênesis 45. Vamos do 33 agora para o 45. Um outro encontro agora. Desta vez, né, os personagens são os filhos de Jacó. José, né, que estava ali por último, mas estava vendo. Benjamim, né, ainda não existia nessa época, ele vai nascer mais para frente, né? E agora José, que foi traído por seus irmãos, foi vendido como escravo, né? Inclusive, você vai encontrar uma ministração aqui no nosso YouTube, né? Que acho que tem 2 dias para trás aí, com o nome lá, Meu Nome é José, né? Uma reflexão aqui que a Juliana ministrou numa das lives de oração, e você vai ver um pouco mais dessa história aqui. Então Gênesis 45 vai mostrar esse encontro. Agora José se encontrando com os seus irmãos que o tinham vendido, que tinham ferido. E olha que interessante, né? Aquela cena do seu pai Jacó e o seu tio, né, Esaú, naquele encontro, eu creio que produziu, né, com a graça de Deus, algo no coração de José que ele vai reproduzir agora nesse momento. Olha que poderoso essa cena. Diz assim, o capítulo 45 de Gênesis. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou. Os irmãos não sabiam que era José. José se tornou governante do Egito e José gritou assim: façam sair a todos, assim
ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e as notícias chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Então José reproduz aquele choro, o choro do perdão, o choro da cura, né? Porque guardar mágoas é algo terrível, gente. Guardar o ressentimento, ter isso no coração. A própria medicina, né, reconhece que essa atitude de guardar mágoas no coração produz doenças físicas, produz tumores, né, produz câncer, porque guardar ressentimentos produz esta dor, esta doença, e o liberar, né, esse choro, né, da liberação que aconteceu lá com Esaú, com Jacó, e agora José também faz isso com seus irmãos. Nós somos chamados por Deus para ter um coração assim, livre, sem peso, porque esta situação causa muito mais sofrimento, né, a quem guarda do que aquela pessoa que cometeu o erro, né, que muitas vezes guardamos essa mágoa. E o Senhor nos convida para sermos livres, para não vivermos com esse peso em nossas costas. Se o Espírito Santo neste momento trouxe para você alguém que você precisa conversar, precisa se acertar, é o momento. Deus quer que você viva livre deste peso, livre desta doença, né, chamada ressentimento. Liberando perdão, nós podemos desfrutar desta paz. Amém? O que a Rebequinha está pondo aqui? Estava lendo algo sobre isso ontem. Não podemos deletar as mágoas, os arquivos ruins, assim como os computadores, né? Mas podemos reeditá-los. Que show essa ilustração, né? Quem é da área de informática conhece um pouco de computador, né? Ou mesmo do celular, né? Quando tem lá uma foto que não saiu muito bem, né? Tem lá uma coisinha que você não gosta, você vai lá e deleta, apaga, tira aquilo. E com uma ferida, né? Uma mágoa, algo que trouxe uma dor, a gente não consegue simplesmente apagar, mas a gente consegue editar. Muito bem, Rebeca, e tirar disso proveitos, né? Crescimento, como José fez. José entendeu, gente, olha que poderoso. Ele entendeu a soberania de Deus na atitude dos irmãos. Os irmãos foram maldosos, os irmãos o desprezaram, os irmãos agiram com vingança, mas José conseguiu ver Deus em todo o sofrimento que ele passou. Quando ele viu que Deus estava fazendo isso justamente para livrar a vida da família, dos irmãos, aqueles que fizeram isso com ele, José reconheceu: olha, Deus me trouxe para cá para livrar a vida de vocês. Isso é poderoso. Deus quer usar você para abençoar vidas, e para isso você precisa ter esse coração livre, esse coração limpo das mágoas. Então, ainda que seja com choro, né, que você desfrute desta liberdade. Gente, como é bom não ter no coração nenhum pesar. Graças a Deus, né, o Senhor tem colocado no meu coração essa disposição de perdoar. Eu reflito sobre isso muitas vezes, e hoje eu testemunho aqui diante de vocês. Não há nenhum ressentimento no meu coração. Eu e a Juliana, a gente conversa bastante, né? Nosso coração está em paz. Temos aprendido a ser rápido em perdoar. Pai, quantas vezes, Senhor, nós deixamos as coisas entrar em nosso coração
Quantas vezes, Pai, nós não conseguimos reter, não conseguimos ter um escudo, pois somos humanos. O Senhor nos criou assim. O Senhor nos criou com sentimentos. Não tem como, Pai, nos livrarmos dele. Em algum momento seremos atingidos, ó Pai. Uma palavra que foi dita fora de hora, uma palavra impensada, uma ação. Seremos, ó Pai, atingidos por isso. Numa traição. E a traição, ó Pai, ela acontece num plano de intimidade, num plano de pessoas próximas. Não somos traídos por pessoas que estão longe, que são inimigos, são pessoas próximas. E às vezes as feridas são tão profundas. Pessoas que amamos e muitas vezes até nos amam impensado ou mesmo calculado, não conseguimos reter e a mágoa ela entra, ela é gerada, o ressentimento ela vem. E é difícil, Pai, nós admitimos liberar o perdão. Por isso que o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo. E nós rogamos a Ele que sonda, esquadrinha o coração. E se houver, Pai, dentro de nós algo a ser liberado, Pai, algum ressentimento, mágoa, nesta manhã, Senhor, nos dê a força para tomarmos essa decisão, porque perdão é decisão, de decidirmos perdoar, assim como fomos perdoados por Ti, que possamos ter esta reação a esse Teu amor, porque o Senhor nos amou de forma tão intensa, a Sua misericórdia foi tão grande, a Sua palavra diz que o Senhor nos perdoou todos os pecados. O Senhor não deixou, não criou uma lista dizendo eu separarei esse e aquele não, vou perdoar um e não outro, uma lista de gravidades, não. A Sua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. E assim como fomos perdoados, Pai, nós decidimos perdoar, decidimos reproduzir esta ação, porque éramos Teus inimigos quando o Senhor fez isso, estávamos separados de Ti, mas o Senhor nos perdoou e fez de nós Teus filhos. Dai-nos esse coração, Pai, esse coração disposto a liberar perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, Deus esteja com você, que o Senhor te conduza em vitória, que o Senhor te dê uma alma limpa, em nome de Jesus.